Confissões de Santo Agostinho, parte 15. Livro 9, segunda parte. Insinuou-se nela, contudo, como tua serva contava a mim, seu filho, insinuou-se o gosto do vinho, pois, menina sóbria, costumava ser enviada a tirar vinho do tonel. Naquelas ocasiões, depois de imergir o copo pela abertura superior e antes de verter o vinho puro no frasco, experimentava um pouco com a ponta dos lábios, não aguentando mais, sem que seus sentidos se revoltassem. Com efeito, não fazia isso por desejo de embriaguez, mas pelos excessos transbordantes da idade que borbulham de travessuras e costumam ser represados nas almas infantis pelo peso dos adultos. Assim, acrescentando cada dia um pouco àquele pouco, porque quem desconsidera o pouco cairá aos poucos, adquiriu o hábito até o ponto de já tomar um gole, até o ponto de já tomar de um gole cálices quase cheios de vinho puro. Onde estava então aquela idosa sagaz e sua enérgica proibição? Porventura algo teria serventia contra um vício secreto? Se tua medicina, Senhor, não vigiasse sobre nós, na ausência do pai, da mãe e das amas, tu estavas presente. Tu que criaste, tu que nos chamas e que também realizas algum bem por intermédio dos homens para a salvação das almas. Que fizestes então, meu Deus? De onde tiraste o remédio? De onde saraste? Não pegastes de tuas provisões ocultas a repreensão dura e cortante de outra alma, como um ferro cirúrgico, e cortaste de um golpe aquela podridão? De fato, uma criada com que costumava descer à adega, brigando com a pequena patroa, como acontece, de só a só, jogou-lhe na cara aquela culpa como um insulto pesadíssimo, chamando-a de pequena beberrona. Golpeada por aquele ferrão, ela viu sua torpeza e imediatamente a condenou e abandonou. Assim, muitas vezes os amigos pervertem pela adulação e os inimigos corrigem pela agressão. Porém, tu lhes retribuis não pelo que fazes por meio dela, mas pelo que eles pretendiam fazer. Pois aquela criada desejava por raiva exasperar a pequena patroa, não sará-la. E, se foi em particular, foi ou pelo acaso do lugar e do momento da briga, ou talvez para não correr perigo ela mesma, por ter demorado tanto a falar. Mas tu, Senhor, que governas as coisas celestes e terrenas, que retorces para os teus fins a torrente profunda e impõe ordem ao fluxo turbulento dos séculos, sarastes uma alma pela insanidade da outra, para que ninguém, ao ver isso, atribua a seu próprio poder ter emendado pela palavra de alguém, mesmo tendo a intenção de emendá-lo. Assim, educada, pudica e sobriamente, mais por ter sido submetida por ti aos seus pais do que por seus pais a ti,
quando chegou a idade núbil, foi entregue a um marido que ela serviu como a um senhor e se esforçou por conquistar a ti, falando-lhe de ti pelo seu comportamento, que a tornava bela, amável, respeitosamente e admirável aos olhos daquele homem. Tolerava inclusive as ofensas da alcova, para que não houvesse nenhum dissabor com o marido quanto a isso. Com efeito, esperava a tua misericórdia sobre ele, para que, crendo em ti, se tornasse casto. Ele, de resto, era tão notável em sua benevolência quanto aceso em sua ira. Mas ela sabia não se opor a um homem irado, não apenas com uma ação, mas nem sequer com uma palavra. Quando, porém, o via oportunamente acalmado e tranquilo, então lhe pedia razão de seus atos. Se ele se comportara de maneira muito desconsiderada. Enfim, como muitas maratonas cujos homens eram bem mais mansos, carregavam no rosto desfigurado sinais de feridas e comentavam em conversas entre amigas o comportamento de seus maridos, ela, na linguagem delas, repreendendo-as gravemente como se brincasse, dizia que, quando ouviram recitar o assim chamado contrato de casamento, deveriam tê-lo considerado um documento que as tornavam servas. Portanto, lembrando essa condição, não deveriam se levantar contra seus senhores. E quando elas se espantavam, conhecendo o esposo violento que ela tinha, que nunca se ouvisse falar, ou fosse manifesto por algum indício, que Patrício tivesse batido na mulher, ou que eles tivessem se enfrentado por um único dia de briga doméstica. E lhe perguntavam amigavelmente a razão. Ela lhes ensinava seu procedimento, que descrevi acima. As que o seguiram, depois de experimentá-lo, lhe agradeciam. As que não, continuavam submissas e maltratadas. Até agora que, num primeiro momento, se indispôs contra ela, pelos mexericos das servas maldosas, foi vencida pela perseverança paciente e mansa de seu tratamento obsequioso, ao ponto em que ela própria denunciou ao filho as más línguas das servas que se intrometiam a turbar a paz doméstica entre ela e sua nora, e pediu uma punição. E depois que ele fosse para atender ao pedido da mãe, fosse para tutelar a disciplina da casa e garantir a concórdia da família, entregou as denunciadas ao chicote, confiando na discrição da denunciante. Esta, por sua vez, prometeu que qualquer uma que, para agradá-la, lhe falasse mal de sua nora, deveria esperar o mesmo castigo. E, como ninguém mais se atreveu a tanto, viveram na doçura de uma memorável benevolência. Também deste àquela tua boa serva, em cujo útero me criaste, meu Deus, minha misericórdia, este grande dom entre quaisquer pessoas que estivessem em desentendimento e em conflito. Ela se oferecia como pacificadora, de maneira que, mesmo ouvindo a afirmação mais áspera de ambas as partes, do tipo que uma discórdia inchada e indigesta costuma vomitar quando, em presença de uma amiga, a ferocidade dos ódios se manifesta em frases corrosivas, ela nunca referia as falas de uma à outra, a não ser naquilo que ajudaria a reconciliá-las. E isso me parecia um bem menor,
se não tivesse a triste experiência de multidões inumeráveis que, por não sei que horrenda pestilência de pecados que se alastra a perder de vista, não apenas referem aos inimigos em cóleras os ditos de seus inimigos, mas ainda acrescentam coisas que não foram ditas. Enquanto, ao contrário, o homem deveria julgar insuficiente para o homem não suscitar ou acrescer pela maledicência as iniquidades dos homens, se não se esforçar em extingui-las, bem dizendo. Assim era ela, aprendendo o teu magistério interior na escola do coração. Finalmente consegui trazer a ti também seu marido, no fim da vida temporal dele, e não precisou mais sofrer dele, já fiel, o que suportava quando não era fiel. Era também serva de teus servos. Entre estes, todos os que a conheceram muito te louvavam e honravam e apreciavam por ela, porque seriam tua presença em seu coração, testemunhada pelos frutos de uma santa convivência. Com efeito, foi esposa de um só marido, retribuiu aos seus pais, cuidou de sua casa piamente, teve ao seu favor a testemunha de suas boas obras. Alimentou seus filhos, voltando a pari-los todas as vezes que percebeu que se desviaram de ti. Finalmente cuidou de todos nós, Senhor, porque tua generosidade permites que sejamos chamados teus servos, e que antes de sua morte já vivíamos juntos após ter recebido a graça de teu batismo, como se fôssemos filhos seus, e nos serviu como se ela fosse filha nossa. Porém, aproximando-se o dia em que ela deixaria essa vida, dia que tu conhecias, mas nós ignorávamos, aconteceu por tua obra, eu acredito, conforme teus procedimentos ocultos, que eu e ela nos encontrássemos sós, encostados ao peitoril de uma janela que dava para o jardim interno da casa que nos hospedava em Óstia, sobre o Tibre, onde longe da multidão nos recuperávamos do cansaço de uma longa viagem antes de embarcar. Conversávamos então sozinhos, muito suavemente, e esquecendo-nos de o que fica para trás, e avançando para o que está adiante. Questionávamos entre nós, em presença da verdade que tu és, como seria a vida futura dos santos, a vida que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem não percebeu. Nós, porém, buscávamos pela boca do coração tua fonte suprema, a fonte da vida que está em ti, para que, regados segundo nossa capacidade, pudéssemos de alguma maneira conceber algo tão grande. Quando, conversando, chegamos à conclusão de que qualquer prazer dos sentidos carnais, qualquer luz corporal, não nos parecia merecer, já não digo comparação, mas sequer menção diante daquela vida feliz. Então, alçados por um sentimento mais intenso rumo ao idêntico, percorremos gradativamente todos os seres corporais e o próprio céu, de onde o sol, a lua e as estrelas iluminam a terra. Nota de rodapé. Em rumo ao idêntico.
em latim, id ipsum, aquilo mesmo, o mesmo. O termo se encontra nos Salmos 4, versículo 9 e 122, 121, 3, Vulgata e versos latino, e costuma ser interpretado pelos exegetas antigos como um dos nomes de Deus. Tiramos nossa tradução do comentário de Agostinho ao Salmo 122, 121. Abre aspas. O que é id ipsum? É o que sempre idêntico é a si mesmo. Fecha aspas. Fim da nota de rodapé. E subimos daí ainda mais para dentro, pensando, falando e admirando tuas obras, e chegamos às nossas mentes e as transcendemos, para alcançar a religião da abundância sem limites, onde nutres Israel em eterno com o alimento da verdade. E lá a vida é sabedoria, pela qual tudo o que está aqui foi feito, as coisas que foram e as que serão, e ela não foi feita, mas agora é o que foi e sempre será. Ou melhor, o ter sido e o vir a ser não estão nela, mas apenas o ser, porque ela é eterna, pois o ter sido e o vir a ser não são eternidade. E enquanto falávamos e a desejávamos, a atingíamos pela duração total de um batimento do coração, e suspiramos e deixamos guardadas ali as primícias do Espírito, e voltamos ao ruído de nossas bocas, onde as palavras começam e acabam. Mas o que há de semelhante à tua palavra, nosso Senhor, que permanece sem envelhecer e tudo renova? Dizíamos então, se alguém se calar o tumulto da carne, se em alguém se calar o tumulto da carne, se calarem as imagens da terra e das águas e do ar, se calar a abóbada celeste e a própria alma se calar, e se ultrapassar, deixando de pensar em si mesma, se calarem os sonhos e as aparições da imaginação, se toda a linguagem e todo o signo, e tudo o que se dá transitoriamente se calar completamente em alguém, porque para quem as escutas, todas estas coisas dizem, não, nós não fazemos a nós mesmos, quem permanece na realidade nos fez. Se dito isso silenciarem, após termos orientado nosso ouvido para quem as fez, e este só falar, não por elas, mas por ele mesmo, para que ouçamos sua palavra, não pela língua carnal, ou pela voz de um anjo, ou pelo estrondo de uma nuvem, ou pela analogia de um enigma, mas ouçamos ela mesma, a que amamos nessas coisas. Elas sem elas, assim como agora nos estendemos e por uma rápida reflexão atingimos a sabedoria eterna que permanece acima de tudo, se isso se prolongar e forem eliminadas as outras visões de um gênero muito inferior, e essa única capturar e absorver e imergir seu observador numa beatitude interior, de maneira que a vida eterna seja igual à intuição instantânea de que já temos saudade. Não será isto. Vem alegrar-te com o teu Senhor? E quando isto? Talvez quando todos ressurgirmos, mas nem todos seremos transformados.
Assim falávamos, ainda que não dessa maneira e com essas palavras, e no entanto, Senhor, tu sabes que naquele dia, depois dessa conversa, e depois que, entre uma palavra e outra, o mundo com todos os seus prazeres perdeu o valor, então ela disse: Filho, no que me diz respeito, nada mais me apraz nesta vida. Não sei o que faço aqui e por que ainda estou aqui, esgotada toda a esperança neste século. Só havia uma coisa pela qual desejava permanecer nesta vida, e era te ver cristão católico antes de eu morrer. O meu Deus me concedeu isso com sobra, porque te vejo servidor dele, desprezando a felicidade terrena. O que eu faço aqui? Não lembro bem o que respondi a essas palavras, mas ela, após um intervalo de 5 dias e pouco mais, acamou-se com febre. Certa vez, enquanto estava doente, sofreu uma perda de consciência e por um momento permaneceu ausente dos que a cercavam. Nós acorremos, mas ela logo readquiriu os sentidos. Nos viu, a mim e a meu irmão, à sua cabeceira, como quem busca algo, e nos perguntou onde eu estava. E então, nos vendo atônitos pela dor, disse: enterrem aqui a sua mãe. Eu permanecia em silêncio e refreava o choro, mas meu irmão disse alguma coisa sobre ela escolher como um destino mais feliz, morrer em pátria e não em terra estrangeira. Ouvindo isto com expressão aflita, o repreendeu com os olhos e, voltando para mim, disse: veja o que ele fala. Em seguida, aos dois: enterrem meu corpo onde for. Não se preocupem com ele. Só lhes peço isso, que se lembrem de mim no altar de Deus, em qualquer lugar onde estiverem. Explicado esse seu pensamento com as palavras de que era capaz, calou-se, e a doença, agravando-se, a debilitava. Eu, porém, refletindo sobre tuas dádivas, Deus invisível, que semeia nos corações de teus fiéis, e delas nascem frutos admiráveis, eu me alegrava e me rendia graças, lembrando que sabia, com quanto afã ela sempre se preocupava da sepultura que providenciara e preparara para si junto ao corpo do marido. Com efeito, tendo eles vivido sempre em grande concórdia, por essa razão, como a alma humana mal é capaz de compreender as coisas divinas, ela queria que, como prolongamento e memória para os homens daquela felicidade, após a peregrinação ao além-mar, lhe fosse concedido que uma mesma terra encobrisse o que era de ambos os cônjuges. Mas, quando esse pensamento vão começar a desaparecer de seu coração, graças à plenitude de tua bondade, eu não sabia, e me regozijava maravilhado de ela ter se manifestado dessa forma para mim. Muito embora naquela nossa conversa na janela, quando disse: o que faço aqui? Também não parecesse desejar morrer na pátria. Mais tarde ouvi que certo dia, enquanto estávamos em Hóstia, conversando com alguns amigos meus, em confidência materna sobre o desprezo desta vida e o bem da morte, estando eu ausente, eles surpresos da virtude feminina,
que tu lhe destes. Perguntavam se não temia deixar seu corpo tão longe da pátria. Ela respondeu: nada está longe de Deus, e não há perigo de que Ele, no fim dos séculos, não saiba onde me encontrar para me ressuscitar. Então, no 9º dia de sua doença, 56º de sua idade e 33º da minha, sua alma religiosa e pia se separou do corpo. Fechei meus olhos, fechei seus olhos, e uma enorme tristeza inundou meu coração e transbordou em lágrimas, mas meus olhos, por um violento imperativo da alma, reabsorveram seu fluxo até secá-lo. E essa luta me fazia muito mal. Na verdade, no momento em que ela exalou o último respiro, o rapaz Adeodato desandou a chorar, mas foi reprimido por todos nós e se calou. Da mesma maneira, minha infância que caía em prantos era reprimida pela voz de um coração adulto e se calava. Com efeito, não considerávamos oportuno expressar aquele luto com queixas lacrimosas e gemidos, porque com eles a maioria costuma lamentar a infelicidade dos que morrem, senão sua extinção total. Mas ela não morria, infelizmente, nem morria completamente. Tínhamos como provas certas disso as testemunhas de seu comportamento e sua fé não fingida. O que havia então dentro de mim de tão profundamente dolorido, senão a ferida recente de uma tão doce e cara convivência repentinamente interrompida? Confortava-me seu reconhecimento, quando em sua extrema doença gratificava minhas atenções, chamando-me de piedoso, e lembrava com um sentimento de grande prazer que nunca recebera de minha boca frases cortantes ou palavras injuriosas. E, no entanto, que semelhança, meu Deus, que nos fizeste! Que comparação poderia haver entre a devoção de que eu lhe prestava e a dedicação dela por mim? Era a perda de seu conforto tão grande que feria minha alma e despedaçava minha vida, porque a minha e a dela se tornaram uma só. Então, reprimindo o choro daquele jovenzinho, Evódio pegou o saltério e começou a cantar um salmo ao qual a casa inteira respondeu: vou cantar a misericórdia e o direito, Senhor. Porém, tendo ouvido o que acontecera, muitos irmãos e mulheres pias acorreram, e enquanto, como de costume, pessoas do ofício se ocupavam nos cuidados fúnebres, eu, no lugar onde podia fazê-lo decentemente, discutia com aqueles que resolveram não me deixar sozinho assuntos adequados à situação. E pelo bálsamo da verdade mitigava o tormento conhecido por ti, mas ignorado por eles, que me ouviam atentamente e julgavam que não sofresse nenhuma sensação de dor. Eu, porém, gritava aos teus ouvidos, onde nenhum deles me ouvia, a fragilidade de meu sentimento e represava o fluxo da tristeza que cedia um pouco para então voltar por seu próprio impulso, não ao ponto de eu transbordar em lágrimas ou de mudar minha expressão, mas eu percebia o que oprimia meu coração. E,
Como me afligia intensamente que tanto poder tivessem sobre mim esses acontecimentos humanos que é necessário que aconteçam segundo a ordem devida e o destino de nossa condição. Minha dor doía de outra dor. Uma dupla tristeza me consumia. O corpo foi levado para o enterro. Voltamos, sem lágrimas. De fato, nem as orações que dirigimos a ti oferecendo o sacrifício de nosso resgate enquanto o cadáver era posto ao lado do sepulcro, antes de ser baixado nele, como é costume fazer. Nem aquelas orações chorei. Mas carreguei o dia inteiro uma tristeza pesada, com a mente perturbada. Pedia que sarasse minha dor, e tu não o fazias. Eu acredito, para que guardasse na memória ao menos uma prova da amarra que todo hábito proporciona, mesmo em oposição à mente, quando esta já não se nutre de palavras enganadoras. Julguei bom, inclusive, tomar um banho, porque ouvira que a palavra banho, balineuon, deriva dos gregos chamarem de baleneion, aquilo que rechaça a angústia da mente. Nota de rodapé. Baleneion de balen anian, jogar fora a aflição. Fim da nota de rodapé. Eis que confesso até isso a tua misericórdia, Pai dos órfãos, porque me lavei e fiquei tal como era antes de me lavar. A amargura da minha tristeza não escorreu de meu coração. Então dormi, acordei e encontrei minha dor diminuída de uma porção não pequena. E então, enquanto estava só em minha cama, relembrei os versos verídicos do teu Ambrósio. Deus, Criador de tudo, ordenador do céu que vestes, de dia da beleza da luz, de noite da dádiva do sono, porque o repouso reconforte o corpo desfeito da fadiga, alivia as mentes cansadas e poupe os aflitos do luto. Ambrósios, Hinos 1, 2. E então, paulatinamente voltava meu sentimento antigo para tua serva, para sua convivência, devota contigo e santa, doce e condescendente conosco, da qual de repente era privado e tive vontade de chorar diante de ti, dela e por ela, de mim e para mim, e soltei lágrimas que refreava, para que corressem quanto quisesse, derramando-se sobre o meu coração, e eu deitei nelas, porque aí estavam os ouvidos teus, não aqueles de algum homem que interpretasse com soberba meu choro. E agora, Senhor, confesso a ti por escrito, leia quem quiser e interprete como quiser, e se identificar algum pecado no fato de eu chorar por poucos minutos minha mãe, a mãe que então estava morta aos meus olhos, que chorou por mim muitos anos, para que vivesse aos teus olhos. Não sorria, mas ao contrário, se tiver caridade grande, chore meus pecados diante de ti, Pai de todos os irmãos de teu Cristo. Eu, porém, com o coração já sarado daquela ferida, da qual poderia ser desaprovado o sentimento carnal,
derramo diante de ti, por tua serva, Deus nosso, um gênero muito diferente de lágrimas, que emanam de um espírito abalado pela consideração dos perigos que corre toda a alma que morre em Adão. Ainda que ela, vivificada em Cristo já antes de ser separada da carne, tenha vivido de tal maneira que teu nome era louvado pela sua fé e seus costumes, não ouso afirmar que, desde o momento em que a regeneraste pelo batismo, nenhuma palavra contrária a teus preceitos tenha saído de sua boca. E foi dito pela verdade do teu filho: aquele que chamar seu irmão de louco estará sujeito ao fogo da Guiena, ou Geena. Mateus 5:22. E ai das vidas dos homens, mesmo das louváveis, se tu a julgares sem misericórdia. Mas como não inquires nossas falhas com severidade, esperamos confiantes algum lugar junto de ti. Mas o que enumera, quem te enumera seus verdadeiros méritos, se não dádivas tuas? Oh, se os homens se conhecessem como homens, e quem se gloriasse no Senhor. Eu então, meu louvor e minha vida, Deus do meu coração, deixando de lado por um momento suas boas ações, pelas quais feliz te rendo graças, te imploro agora pelos pecados de minha mãe, dá-me ouvido pelo remédio de nossas feridas, que foi pendurada no madeiro, e, sentado à tua direita, intercede por nós. Sei que ela agiu misericordiosamente e perdoou de coração as dívidas a seus devedores. Tu também perdoas suas dívidas, se ela contraiu algumas nos tantos anos posteriores a seu batismo. Perdoa, Senhor, perdoa, imploro! Não entres com ela em julgamento. A misericórdia desdenha o julgamento, porque tuas palavras são verdadeiras. Prometeste misericórdia aos misericordiosos, e se o foram, é porque tu concedes a eles. Tu, que farás misericórdia a quem farás misericórdias, e terás piedade de quem terás piedade. E acredito que já fizeste o que te peço, mas aceita as oferendas espontâneas de minha boca, Senhor. Com efeito, ela, perto do dia de sua despedida, não dispôs para que seu corpo fosse envolto por tecidos luxuosos ou perfumados por aromas. Não desejou um túmulo especial, nem se preocupou da sepultura na pátria. Não pediu isso de nós, mas apenas ser lembrada no teu altar, que ela serviu sem faltar um dia. O altar onde ela sabia ser partilhada, a vítima santa, pela qual foi cancelado o título de dívida que existia contra nós, pelo qual foi vencido o inimigo que registrava nossos delitos, buscando do que nos culpar, e nada encontrou naquele dia, com o qual vencemos. Quem lhe devolverá o sangue inocente? Quem lhe restituirá o preço pelo qual nos resgatou, arrancando-nos dele? Pelo vínculo da fé, tua serva atrelava sua alma ao sacramento desse nosso resgate. Ninguém a separe da tua proteção. O leão-dragão não se interponha, nem pela força, nem pela astúcia, porque ela não responderá que nada deve, para que o acusador astucioso não a confunda a fim de ganhá-la, mas responderá que suas dívidas foram perdoadas por aquele a quem ninguém poderia devolver o que, sem ter dívidas, devolveu em nosso lugar. Que estejas em paz, então, com seu marido, antes do qual e depois do qual nunca teve homem
que serviu oferecendo-te o fruto da paciência para ganhá-lo também a ti. Inspira, meu Senhor, meu Deus, inspira teus servos, meus irmãos, teus filhos, meus donos, que sirvo com o coração, com a voz e com as letras, para que quantos deles lerem essas linhas se lembrem do teu altar. O altar de Mônica, tua serva, com Patrício, que foi seu marido, pela carne das quais me puseste nesta vida. Como? Não sei. Lembre-se com sentimento piedoso dos que foram meus pais nessa transitória luz, e meus irmãos, sujeitos a ti, Pai, na Mãe Igreja Católica, e meus concidadãos na Jerusalém eterna, para a qual suspira teu povo peregrino, desde o êxodo até o retorno, para que, por meio de minhas confissões, o que ela me pediu no último instante, lhe seja dado com maior abundância nas orações de muitos, e não apenas nas minhas. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar. Um abraço e que Deus os abençoe.